gente! Boa noite para você que está aí na sua casa, cultuando conosco. Hoje é o nosso culto de quinta-feira. Teremos uma palestra especial. A psicóloga Daniele Belaguarda estará compartilhando conosco sobre o tema Pais e Filhos Companheiros de Viagem. Teremos a realização, então, do EPA Jovem, o Encontro de Apoio para Pais de Jovens. Só que hoje não vai ser só para os pais, será para os filhos, para as filhas também. Então, se você que é pai, mãe de jovem, você que atua com jovem, você é o nosso convidado e a nossa convidada. Compartilhe esse link, convide outros pais, outras mães para estar conosco, mesmo que não sejam da nossa igreja. Será um tempo abençoador. Logo após a palestra, nós teremos um encontro na plataforma Zoom. O link vai ser compartilhado aí no chat, mais perto do finalzinho, e compartilharemos também no WhatsApp, no grupo de comunicações. Então, fique atento, fique atenta, para quando encerrarmos a palestra, irmos direto para o Zoom, e ali será um tempo de momento para você tirar suas dúvidas, por isso anote, né, para você compartilhar experiências também. Será um tempo de muita aprendizagem, será um tempo enriquecedor e abençoador. Nós queremos hoje, né, tanta gente fez aniversário nessa semana, né, queridos? Glória a Deus por isso. Como é bom celebrarmos a vida, como é bom celebrarmos a sua vida. E nós agradecemos a Deus, porque nessa semana, no dia 21 de maio, Juliana Rodrigues fez aniversário. No dia 22 de maio, o Ian de Lima Santos. Também ainda no dia 22, a nossa querida Vivian, Vivinha, completou 40 anos de idade. Glória a Deus por isso. Dia 23, nosso irmão Ailton fez aniversário. Deus o abençoe. Nossa querida Gabriela Sepúlveda de Souza, também fez aniversário. No dia 24, Gabriel Dias também completou mais um ano de vida, é o filho da Nani. Também ainda no dia 24, a nossa irmã Maria Thaís de Souza Almeida. No dia 26, o Dirley também completou aniversário. Adriana também, a nossa Adri, né, Adriana Sepúlveda. Dia 27, nossos irmãos Bruno Ferreira Mota e também a Daniele Regina completaram mais um ano de vida. E no dia 22 de maio, nossa querida irmã Ruth e o nosso querido irmão Ailton completaram mais um ano de aniversário de casamento, uma celebração, né, que nós glorificamos a Deus pela união de vocês, pelo casamento de vocês, e que este relacionamento continue sendo abençoado pelo Senhor. Continue rendendo muitos frutos, que Ele abençoe toda a família de vocês. Vamos orar? Pai, nós queremos Te agradecer pela vida de cada irmão, cada irmã que completou mais um ano de vida. Obrigada, Senhor, por este dom, por este presente que é a vida. Peço para que as Tuas mãos estejam estendidas sobre a vida deles, sobre a vida delas, e que cada um possa desfrutar deste novo tempo, deste novo ciclo da presença do Senhor. Que cada um possa buscar viver a vontade do Senhor. Abençoe as suas famílias, abençoe aqueles que estão trabalhando. Senhor, abençoe os planos, ó Pai, que eles têm realizado para este novo ano que se inicia. E que eles estejam colocando diante do Senhor cada etapa desse planejamento. E que ocorra conforme a vontade soberana do Senhor. Abençoe a vida deles com saúde, ó Deus, em nome de Jesus, livrando-os e guardando-os de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Nessa música que nós vamos cantar agora, né, que nós possamos refletir que o Senhor deseja que deseja que a gente queira estar na presença dEle.
Ele não precisa de pedido, ele não precisa ser chamado, porque ele está sempre ao nosso lado, o Senhor sempre está conosco, mas ele deseja que no nosso coração a gente queira estar cheios do Espírito Santo, que a gente queira ser morada do Espírito Santo. E que ao cantar essa música você possa cantar de todo o seu coração, desejando isso, desejando que o Espírito de Deus possa estar te enchendo, te preenchendo, te transbordando, e que você seja verdadeiramente a morada do Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma,
na próxima música, que nós possamos nos lembrar e declarar que o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, e que a cada dia nós possamos dar esse louvor, devolver esse louvor que somente Ele tem e é digno de receber. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar
É com muito prazer, muita alegria, eu apresento a vocês a preletora dessa noite, que é a psicóloga Daniele Belaguarda, conhecida como Dani, carinhosamente. A Daniele, ela é membro da Igreja Comunidade Batista Vida, ali do nosso querido pastor Ulisses, e ela estará hoje compartilhando conosco sobre a temática Pais e Filhos, companheiros de viagem. Que Deus abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, Dani, que Ele a use de maneira tremenda, como sempre faz, que você continue sendo essa serva, essa pessoa tão especial que exala o bom perfume de Cristo. Queridos, estejam atentos, façam anotações. E lembrando que logo após o encerramento da palestra, nós nos encontraremos na plataforma Zoom. Deus abençoe, Dani. Olá, meus irmãos da PIB Nova Jerusalém, essa igreja tão amada, pastor Anderson Barreto. É uma alegria para mim poder estar com os irmãos novamente, agora numa modalidade diferente, né? Ainda não presencial. A convite da Vanessa, para falar sobre um tema tão importante, né? Nesse mês em que a gente está, nós batistas sempre, né, dedicamos um tempo para pensar a respeito de família. E eu queria dizer da minha alegria de poder compartilhar com vocês algo que Deus trouxe ao meu coração para esse momento. Queria antes me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou a Daniele, sou psicóloga clínica, sou membro da Comunidade Batista Vida, pastor Ulisses Torres, sou casada com o Eduardo, sou mãe da Ana Clara, boadrasta da Lavínia, e essa é a minha família. Uma bênção de Deus para mim, aquela que está ao meu lado o tempo todo, né, que é o meu suporte, que é o motivo da minha alegria, e é muito bom quando a gente pode compartilhar disso. Pensando um pouquinho sobre o tema, né, quando Vanessa me fez o convite, Deus me colocou algo especial a respeito disso, que é pais e filhos, companheiros de viagem. E a proposta que nós vamos ter hoje, né, é falar da família a partir dessa perspectiva, de uma trajetória juntos, né, de uma caminhada, de uma parceria, de companheirismo, de compreensão nessa incrível viagem da vida, né? A viagem que todos nós percorremos e que construímos todos os dias. E vamos falar um pouquinho das consequências quando se falta isso, quando se falta companheirismo, né? Quando é que as nossas famílias são um lugar de refúgio e quando elas se transformam num campo de batalha. Eu quero orar para a gente iniciar esse nosso encontro, essa nossa palestra aqui, partilhando um pouquinho do que Deus já colocou no meu coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade, por mais um dia que o Senhor nos concede, pelos meus irmãos na PIB Nova Jerusalém, essa igreja tão amada, tão querida, Senhor Deus. E eu quero te pedir, meu Pai, agora, por amor do Teu nome, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, que o Senhor abra o nosso entendimento, que a Tua palavra faça morada em nosso coração, que o Senhor possa tocar mentes e corações e mudar aquilo que precisa ser mudado, para que nós possamos seguir, Pai, a nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada como famílias, honrando ao Teu nome, Senhor. Ajuda-nos nesse tempo tão difícil, consola os nossos corações e daqueles que nesse momento vivem momentos de luto, de perda de pessoas queridas. Ajuda-nos a encontrar fé e esperança em Ti também, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse momento, pelos meus irmãos, pelo Teu amor. E eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Queria que vocês pensassem numa pergunta. Quando nós falamos de família, o que vem à sua mente, irmão? O que vem imediatamente à sua mente? E falando de família, eu queria lembrar um pouquinho do que diz a Bíblia, né? Todas as vezes em que nós estamos falando vemos, né, que a Bíblia trata a questão de família e da nossa relação com o próximo,
é interessante perceber como Deus sempre traz uma identidade relacional para nós, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a igreja como corpo de Cristo, né? A reunião dos santos, ou seja, também uma identidade relacional. E isso mostra para mim a importância que os relacionamentos têm para Deus. E eu queria lembrar, né, que quando Deus criou o homem, isso está lá em Gênesis 1:26, Ele criou o homem e colocou o homem no jardim e deu a ele um propósito, que era cultivar, lavrar, né, guardar. Deu ao homem também uma bênção. Os irmãos vão lembrar, né, que Deus disse que de toda árvore do jardim se podia comer livremente. Mas Deus também deu uma interdição, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois que Deus criou todas as coisas, né, Deus ainda disse que não era bom que o homem vivesse só. E que faria para o homem uma ajudadora, que lhe correspondesse em tudo, né, uma companheira para aquela jornada. E assim Deus criou a mulher. O que percebemos ali, naquele momento da criação, é que o propósito de Deus é que houvesse uma comunhão profunda entre homem e mulher e entre eles e o próprio Deus. Então, homem e mulher foram criados para serem e se tornarem uma só carne, para que tivessem com Deus comunhão completa e não se envergonhassem. No entanto, né, nós sabemos das nossas limitações e no momento em que o homem perde o foco, né, a despeito de tudo que Deus já havia oferecido como algo bom, e o homem negligencia a sua responsabilidade, né, não percebe, não se atenta para a influência maligna da serpente, que seduz a mulher, e ela que se deixa seduzir, né, leva o seu marido a pecar, e aí fecha-se um ciclo de pecado. O pecado entra no mundo, o homem cai, né, o momento da queda do homem. Ali o homem experimenta dor, sofrimento, afastamento de Deus, morte espiritual. E ali todos os nossos problemas começaram. Romanos 3:23 vai dizer isso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, foram separados de Deus, né? Todos nós temos a marca desse pecado, e as nossas vidas e as nossas famílias, sem dúvida nenhuma, experimentam disso. A gente vai refletir em alguns pontos aqui, né? Primeiro eu perguntei para vocês, quando a gente fala em família, o que vem à sua mente, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? E agora eu quero te perguntar, né? Em que momento as nossas famílias se refletem como um lugar de refúgio e em que momento elas se tornam um campo de batalha? Eu quis buscar aqui o significado da palavra refúgio e a definição é um lugar para onde se foge para escapar do perigo. Refúgio é também uma referência de amparo e de proteção. Então, em que medida as nossas famílias são essa referência de proteção, de acolhimento, de comunhão, e em que momento elas se tornam um campo de batalha? Queria voltar à Bíblia aqui num texto que é muito interessante para nós, que está lá em 2 Timóteo 3, versos 1-4, que diz o seguinte: saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Parece que esse texto foi escrito hoje, né? Se não hoje, ontem, de tão atual que ele é, mostrando esse contexto que a gente vive, né? Que é o pano de fundo das nossas histórias. Eu sei que aqui eu estou falando para pais e estou falando para filhos, né? Jovens.
cada um com os seus desafios e cada um com as suas histórias, com as suas necessidades, com as suas obrigações e responsabilidades. Mas, de toda forma, essa reflexão serve tanto para pais quanto para filhos. Vivemos tempos muito difíceis, pais com dificuldade de transmitir valores sólidos, filhos que têm dificuldade de aceitar, né, a autoridade dos seus pais, por exemplo. Há um filósofo bastante conhecido hoje em dia, já falecido, mas significativo para o nosso tempo, que é o Zygmunt Bauman, que fala do nosso tempo como uma modernidade líquida, em que tudo escorre pelos dedos, né? Ele tem um outro livro importante que se chama Relacionamentos Líquidos, que também fala dessa dificuldade de aprofundar relacionamento num tempo em que as pessoas são muito superficiais. E nós vivemos de verdade tempo de muito egoísmo, de muita superficialidade, de muita indiferença. E as nossas famílias, infelizmente, elas refletem isso. Quero deixar claro para os irmãos aqui que famílias, quando a gente está falando de famílias, nós estamos falando de amor, de parceria, de respeito, mas estamos falando também de hierarquia. Importante que a gente entenda isso. Pais devem ser compreensivos e exercitar o diálogo, mas pais estão numa posição de autoridade, de responsabilidade sobre os seus filhos e serão cobrados disso, não só pela lei, mas acima de tudo, né, pela nossa consciência, pela nossa fé e pelo nosso Deus. Então, os pais precisam entender qual é o seu papel na educação dos filhos, na colocação de limites, no estabelecimento, né, dos espaços, das regras. E podem ser pais compreensivos, devem ser pais compreensivos, devem ser pais amorosos, pais amigos, mas sempre serão pais que têm que saber o seu lugar, o seu papel, a sua responsabilidade. E aos filhos cabe entender exatamente isso, qual é o seu papel também, no sentido de respeitar essa hierarquia, de entender que os pais têm responsabilidade sobre eles, inclusive legal, que existe ordem e é preciso que a gente compreenda isso, né? Tudo aquilo que é bagunçado não funciona bem, irmãos. E a Bíblia fala que a gente deve fazer tudo com decência e ordem, né? Deus nos criou com esse objetivo, né? Como a gente viu o texto que agora há pouco falamos, quando Deus criou o homem, Deus deu a ele uma responsabilidade, que era lavrar, guardar o jardim e depois se responsabilizar pela sua esposa. E quando nós quebramos isso, nós pagamos um preço muito alto. Quando pais não sabem o papel que devem exercer sobre os seus filhos, filhos crescem muito inseguros. Às vezes a gente pensa, né, que como filhos, todos nós queríamos fazer tudo que desse na nossa telha, né? Como diria aí os meus avós. Mas isso não é bom. A minha terapeuta, no meu processo analítico, né, de psicoterapia pessoal, dizia que, era uma frase muito interessante, ela dizia que criança precisa de dono, precisa saber que tem alguém que está com elas, que cuida delas, porque isso dá um senso de segurança. E os filhos precisam entender isso. Então, exercitar o diálogo precisa ser algo que vai acontecer dentro de uma noção de que existem papéis definidos, hierarquia e lugar. E o contrário também é verdadeiro, né? A Bíblia diz que os pais não devem irritar os seus filhos, até porque filhos precisam se sentir amados e valorizados. E nesse sentido o diálogo é muito importante. Não há mais como viver um tempo em que se determina apenas o que deve ser feito, porque hoje nós temos acesso a muita coisa, a muita informação. Antigamente, claro, né, no tempo dos meus avós, dos meus pais, isso não era incentivado e era ruim. Mas hoje vivemos o oposto disso, em que tudo pode, tudo é possível. E aí a gente cresce sem referências sólidas, sem figuras significativas, relevantes na construção da identidade dos nossos filhos, valores confusos, fluidos demais, permissivos demais, que serão nocivos. Então nós precisamos entender que família é um lugar para se definir papéis, para exercitar
o amor na prática, e nós entendemos que amor não é filosofia, não é teoria. O amor que nós conhecemos, nós cristãos conhecemos, é um amor sacrificial, prático, através, né, da entrega do Senhor Jesus naquela cruz, que se doou por nós para nos perdoar os pecados. Então nós sabemos que o amor se traduz em atitudes, e é isso que nós precisamos exercitar no âmbito das nossas famílias. Família é um lugar para estabelecer estrutura emocional, espiritual e material. É um campo fértil para isso. Mas quando a gente não age assim, se torna também um campo fértil para uma constante batalha. Eu coloquei algo aqui que para mim parece significativo, né? Sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno, é um texto que está lá em 1 João 5,19. E quando as nossas famílias não são um lugar de refúgio, para onde a gente tem vontade de voltar depois de um dia difícil, depois das batalhas da vida, certamente vai ser um lugar de sofrimento. E aí uma outra reflexão, né? Uma outra perguntinha que eu coloquei aqui para a gente pensar juntos, né? Por que em um lugar preparado para ser um refúgio existem tantas guerras, sejam elas sutis ou declaradas, que têm gerado feridas tão dolorosas? Então, em primeiro lugar, eu quero perguntar para você, será que você tem sido instrumento para a construção desse lugar de refúgio na sua família? Seja você pai, seja você filho. Porque esse lugar, né, não só um lugar físico, mas esse lar, né, mais do que uma casa onde residem pessoas, eu acho que a pandemia veio para nos revelar que a família tem que ser um lar, né? É muito mais significativo quando a gente pensa assim. Isso não acontece à toa. Esse lugar precisa ser construído, preparado. Ele não acontece de forma aleatória. A gente precisa investir nisso. E quando eu estou falando em investir, né? Se a gente pode fazer uma analogia aí, quando a gente constrói uma casa, isso dá muito trabalho, né? Gasta-se tempo, dinheiro, um investimento muito grande. Por que na construção de um lar e de um lugar de refúgio não seria da mesma forma? Dá trabalho. Como no casamento é preciso de investimento de tempo, de afeto, de doação, dá trabalho. Então, por que a gente não investe nisso? A gente acha que tudo vai acontecer de uma forma para outra, e não é verdade. Um relacionamento saudável, para que ele funcione, é preciso que ele seja melhorado, corrigido, avaliado constantemente. E para isso precisa ter sinceridade, dedicação, transparência, vontade de fazer certo. E não adianta só uma das partes fazer isso. Isso é um investimento de todas as pessoas que compõem uma família. Todo mundo precisa querer que dê certo. Muitas vezes a gente vê na família, né, a família como um lugar de batalha, porque ela acaba sendo um lugar de uma constante projeção de problemas, né? O que isso quer dizer? Aquilo que eu não resolvi muito bem na minha história pessoal, no meu passado, eu acabo projetando sobre aquela relação, sobre aquela família, sobre o meu cônjuge, sobre os meus filhos. E isso não é legal. Quantas vezes a gente está cobrando dos nossos filhos coisas que não são tão relevantes, porque aquilo tem mais a ver comigo, com aquilo que não deu certo no meu passado, e eu começo a ser exigente demais, rígido demais, duro demais, grosseiro demais, porque as minhas feridas não foram tratadas, e isso é muito ruim. Então, um ponto importante aqui é perceber em que ponto da minha história, da minha trajetória eu estou, seja eu filho, seja eu pai, para que eu não sobrecarregue o outro de problemas que são meus. E aí, sem dúvida nenhuma, esse olhar carinhoso, constante para dentro de mim é importante. E eu quero lembrar aqui do salmista quando ele diz, né, quando ele está naquele diálogo interno dizendo: por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu.
Se a gente não tiver sinceridade para olhar para dentro dos nossos corações, olhar para dentro de nós e poder entregar isso ao nosso Deus, sinceramente, né, reconhecendo quem nós somos, com certeza os nossos comportamentos vão ser reflexo disso. Precisamos olhar para as nossas feridas. Precisamos tratar as nossas feridas e elas podem ser de vários tipos. A gente muitas vezes carrega feridas emocionais, traumas do passado, temos problemas que às vezes se manifestam no nosso corpo, né? Problemas psicossomáticos, temos questões às vezes espirituais, temos dificuldades de relacionamento geracionais. E tudo isso, todas essas feridas vão nos envenenando e muitas vezes dificultando o nosso relacionamento com o outro, criando um ambiente hostil. Um ambiente de pouco convívio saudável, que vai refletir muito mais as nossas dores do que efetivamente as nossas bênçãos. E aí, quando nós identificamos isso, nós precisamos procurar ajuda. Seja de um aconselhamento pastoral, seja uma ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, quando identificamos que não conseguimos dar conta daquilo. E isso é honestidade, e isso é sinceridade consigo mesmo, com Deus e com o outro. Sem um diálogo franco com você mesmo, certamente você não vai conseguir desenvolver um diálogo franco com quem convive com você. E para finalizar esse breve, momento de reflexão nosso aqui, eu queria pensar nisso. Como é que a gente já viu, que a família pode ser um lugar de refúgio, mas ela muitas vezes acaba sendo um campo de batalha. Por que isso acontece? Falamos desse mundo mau em que nós vivemos, do distanciamento, da falta da definição de papéis, do lugar que cada um tem dentro dessa dinâmica familiar, da importância do respeito, do diálogo, da importância de um diálogo interno, sincero, saudável com você mesmo, com Deus. E quando isso não acontece, naturalmente os nossos relacionamentos vão refletir isso. E aí a última questão que eu coloco aqui: como é que um lar que virou um campo de batalha pode voltar a ser um lugar de refúgio nessa caminhada da vida, Uma caminhada é algo que se faz lado a lado, então não tem como a gente fazer sozinho. E a nossa proposta aqui é pensar em pais e filhos companheiros de viagem. Realmente, é um trabalho em conjunto, não é responsabilidade de um só. Então, como é que a gente poderia, mudar esse padrão? Se por acaso até aqui não funcionou muito bem, por N razões. Agora não estamos buscando aqui uma responsabilidade, uma culpa, apesar de entender que isso é importante na reflexão que cada um de nós deve fazer sobre o seu papel dentro da família. Mas a gente está buscando aqui uma solução, um novo olhar, uma nova forma. Em primeiro lugar, é importante que a gente faça esse diagnóstico, que a gente possa perceber qual é a parcela de responsabilidade que cada um de nós tem nessa família para que as coisas funcionem bem. Sempre é importante a gente pensar nisso, Nós psicólogos sempre falamos disso. A mudança que eu espero no outro, ela começa em mim. Nós somos responsáveis por começar essa mudança, por fazer essa mudança. Ela tem muito mais a ver com o meu padrão e com aquilo que eu tenho feito até hoje, do que com o outro, porque nós não mudamos o outro. A única pessoa que nós conseguimos mudar é a nós mesmos. Então tem que começar por aí. Esse é o nosso dever de casa. Então, a primeira proposta que eu tenho para você é: olhe para você. Como é que você está hoje como pessoa e como está a sua família? Isso vai poder ajudar você a entender em que pé estão as coisas. Segundo, qual é o meu papel nessa mudança? Aquilo que eu espero do outro, a mudança que eu espero do outro, começa em mim. Dê o primeiro passo. Seja você o agente dessa mudança para mudar em primeiro lugar você mesmo. Outro ponto importante. Nós costumamos dizer isso, cantar isso nas nossas músicas, canções. Mas será que Deus é de verdade o centro da sua família? Porque quando Deus é o centro,
todas as coisas ao redor, elas se reorganizam. É Ele quem endireita as nossas veredas. Nós costumamos dizer que Deus é o centro, mas nós queremos fazer tudo do nosso jeito e muitas vezes de uma maneira em que não agrada a Deus. Será que Deus é verdadeiramente o centro da sua família? Nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos em 3 direções ou em 3 dimensões. Quero trazer uma analogia aqui que eu uso sempre, mas que me ajuda muito a entender e talvez a explicar, né, a importância desse conceito. Quando nós compramos um aparelho eletrônico, sei lá, um celular, alguma coisa assim na nossa casa e que dá defeito, nós temos 2 opções, não é mesmo? Para consertar. Ou a gente vai buscar o manual para tentar entender se eu posso fazer alguma coisa, ou a gente vai levar para o fabricante para que ele, que produziu aquele produto, né, possa consertar. É interessante isso, porque quando a gente dá defeito, por que a gente não vai buscar o fabricante? Por que nós não buscamos em Deus verdadeiramente a resposta para os nossos problemas? Isso é o item número 1, definidor da nossa vida como cristãos. Será que você se relaciona com Deus da forma como Deus espera que esse relacionamento aconteça? Porque todos os outros relacionamentos vão ser consequência disso. Em primeiro lugar, relacionamento com Deus. Em segundo lugar, o relacionamento muito importante nas nossas vidas e que muitas vezes a gente não considera. Em primeiro lugar, nosso relacionamento com Deus. E o segundo relacionamento muito importante, consequência do primeiro, o relacionamento com você mesmo. Lembra que Jesus, quando questionado, disse que o primeiro mandamento, né, reforçando aquilo que já havia sido dito, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E em seguida amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo se eu não sei o que é amar a mim mesmo, biblicamente falando? E essa é algo importante no entendimento do nosso relacionamento com o próximo, porque se eu não sei me amar de forma equilibrada, cuidar de mim mesma, se eu não sei tratar a mim de forma generosa, sem ser egocêntrico, e nem displicente, que são os 2 extremos, né, dessa história, cuidar do meu corpo, da minha saúde física, da minha saúde emocional, da minha vida espiritual, manter disciplinas espirituais que me ajudem nesse processo, né, meditação na palavra, oração, contemplação. Se eu não busco ter isso, como será o meu relacionamento com o próximo, que é a terceira dimensão desse relacionamento que a gente está falando aqui? Então, lembrando, relacionamento com Deus, em primeiro lugar, que define quem nós somos, que foi quem nos criou, que é o nosso fabricante. O relacionamento comigo mesmo, de forma equilibrada e não egocêntrica, responsável. Naturalmente, o relacionamento com o próximo vai ser consequência disso. Então, nós fomos criados para nos relacionarmos nessas 3 dimensões e precisamos cuidar disso. Outro ponto importante, se nós percebemos que estamos como família e como estamos, né, nessa relação como família, aí, fazendo esse diagnóstico, entendendo qual é o nosso papel, aí sim nós podemos e devemos buscar um maior diálogo, buscar realmente ter atitudes que mostram isso, nos interessar pela vida do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho, do nosso irmão, do nosso cônjuge. Priorizar um tempo juntos, fazer alguma coisa que nos una, mesmo que seja uma vez por semana, mesmo que a gente não consiga mais ter uma rotina juntos todos os dias, mas priorizar um tempo juntos, se interessar pela vida do outro, perguntar como é que está, e não aquele, como é que você está tudo bem, e parar por aí. Ir mais fundo, como é que você está se sentindo, como é que você está lidando com essa questão, como é que está o seu relacionamento com a sua namorada ou com o seu namorado, se interessar verdadeiramente.
procurar entender qual é a história da sua família, né? Você já teve essa curiosidade de perguntar para os seus pais a respeito de como foi a infância deles, do que eles viveram, quais eram os desafios, né? Muitas vezes a gente fica engessado naquela coisa assim, o que eu vivi foi bom naquele tempo e o que os meus filhos vivem agora não é legal. Isso é ruim, porque cada tempo tem o seu desafio, né? Eu sou de uma geração de uma infância e adolescência nos anos 80, a gente tinha liberdade para brincar, para ter amigos, para estar na rua. E vivemos um tempo em que a juventude e a infância do nosso tempo está vivendo trancado dentro de casa, perdeu-se a socialização, isso é muito sério. Isso trouxe problemas gravíssimos, muita ansiedade. E nós somos prisioneiros disso hoje, por causa da falta de segurança, agora por conta do vírus. Olha quanta coisa a gente está perdendo. Isso é o que a gente chama de exercitar a empatia, né? A capacidade de olhar através do olhar do outro, entender qual é o lugar que o outro ocupa, respeitar isso. A gente só vai conseguir ter um olhar e um relacionamento saudável nas nossas famílias se nós tivermos essa disposição de considerar o outro a partir da visão que ele tem sobre a vida, não sobre o que eu acho a respeito daquilo. E agora, irmãos, para concluir essa mensagem, essa palestra, esse momento nosso aqui, eu queria falar sobre algo que é profundamente terapêutico, difícil pra caramba, mas extremamente necessário. Nossas famílias só serão saudáveis, nós só poderemos ser verdadeiramente companheiros dessa viagem, lado a lado, se nós conseguirmos exercitar o maior antídoto para todo esse sofrimento em família, nos relacionamentos nesse tempo que a gente vive, que se chama perdão. Sem perdão, nada disso vai funcionar. Perdão é uma perda grande. Perdão é assumir um prejuízo. Todo ressentimento, toda mágoa, todas as dores que são cultivadas nas famílias de geração em geração, tempo após tempo, são, na maior parte das vezes, a fonte de toda a destruição. O perdão que a gente não concede, que a gente não entrega, e aquele que também não é pedido, né? Porque não é só conceder, a gente também precisa ter humildade para pedir perdão. É como um problema mal resolvido. É como uma árvore com raízes muito profundas e venenosas que vão matando essa árvore e tudo ao seu redor. Vai minando tudo, gente. A falta de perdão no indivíduo e muitas vezes nas famílias, né, consequentemente nas famílias, gera uma prisão emocional, gera paralisia, paralisa a alma, né, numa experiência de profunda dor, rouba a vida, rouba os sonhos, produz sintomas físicos, produz sintomas psicológicos, afeta a nossa fé, afeta a nossa relação com Deus. A gente tem que lembrar que nós somos corpo, alma e espírito, né? O texto de 1 Tessalonicenses 5:23 fala isso. Que o nosso corpo, alma e espírito sejam mantidos íntegros e irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor. Então nós temos responsabilidade de cuidar do corpo, da alma e do espírito. Perdão, não tem como a gente exercitar o perdão sem entender que de alguma forma, alguma coisa a gente vai perder. Mas nós fazemos isso porque sabemos que vamos ganhar muito mais. É claro que não é fácil, é claro que para a gente conseguir perdoar, a gente precisa se olhar, se enxergar, ter coragem de fazer isso, de entrar naquele divã com Deus, né, que eu falei há uns minutos atrás. Precisamos ter uma disposição de nos desapegar daquela dor, porque muitas vezes fazemos daquela dor uma companheira na nossa caminhada, nós nos apegamos a isso, infelizmente.
precisamos expressar esse sofrimento, precisamos falar sobre isso, porque quando a gente fala, a gente se escuta, e quando a gente se escuta, a gente tem a possibilidade de dar um novo sentido. Deus age profundamente nesse momento, Deus traz cura para o nosso coração, libertação para a nossa alma. É o momento em que muitas vezes a gente chora, que a gente confessa os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas dores, a gente chora. E eu tenho uma amiga que eu gosto muito, que é profissional também da psicologia, que diz que o choro é suco de gente, ou seja, vem lá do fundo do nosso âmago. Quantas vezes esse choro, ele expressa realmente um espaço que a gente abre dentro de nós para nos libertarmos daquilo que nos aprisiona. E esse espaço era ocupado pela dor. Quando a gente faz isso, a gente experimenta de uma possibilidade de renovo e de uma intensa comunhão com Deus, de uma visitação do Espírito Santo sobre algo na nossa vida que estava ali guardado, aprisionado e nos paralisando, nos impedindo de caminhar, nos impedindo de amar, às vezes a nós mesmos. E se a gente não consegue entender o que é isso, como é que a gente vai amar as pessoas? Como a gente vai amar Deus? Precisamos exercitar o perdão. Não é fácil, mas é um exercício, é prática. Muitas vezes, para que a gente consiga fazer isso, a gente vai precisar de uma ajuda, de um aconselhamento, de uma ajuda profissional, como eu falei há pouco. Porque sozinho, muitas vezes, a gente não vai conseguir mesmo. Mas nessa caminhada, né, em que a gente vai ter o apoio de alguém, seja de um pastor, de um líder espiritual maduro para entender as nossas questões, Deus vai agir na sua vida, na nossa vida, na minha vida, já agiu muitas vezes. E é aí que a gente pode escrever uma nova história na nossa família, na nossa história pessoal, naqueles que convivem conosco. É nesse momento que a gente experimenta coisas tremendas de Deus sobre as nossas vidas. Lembra? Tiago 5,16 diz assim, ó: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. Deus é o maior interessado na nossa cura, na nossa libertação, na construção de um ambiente saudável nas nossas famílias, para a expressão da glória dele entre nós. Eu acho muito interessante porque no texto de Timóteo, né, quando Paulo está falando a Timóteo sobre as atribuições ou dos atributos do presbítero, né, do ministro, do pastor, ele dá lá uma série de recomendações e ele vai falar de coisas que às vezes a gente pensa, né, a respeito daquele que vai ser pastor, como ele deve ser. E aquelas recomendações dizem respeito a uma vida de intimidade na família. Ele deve exercitar primeiro na sua casa aqueles atributos, para que ele possa ser alguém que vai abençoar a família de Deus, o corpo de Cristo. Nosso maior exercício é dentro de casa. Quem nos conhece de verdade é aquele que convive conosco todos os dias. Se você é filho, você tem responsabilidade nisso. Se você é pai, você tem responsabilidade nisso. E quando nós nos reunimos em família, nós temos a oportunidade de experimentar a maior bênção que é poder conviver com alguém que Deus nos presenteia nessa caminhada. Muitas vezes para o nosso crescimento. Tudo que nós somos como indivíduos, a nossa identidade, caráter, é construído dentro da nossa família. Esse é o ambiente mais importante da nossa convivência. E é nossa responsabilidade fazer com que ele seja um lugar abençoador. Eu não consigo esperar que o outro faça por mim algo que começa em mim e é minha responsabilidade. E se todos nós tivermos isso em mente, o resultado vai ser bom para todo mundo, concordam? Então eu entendo que esse tempo de pandemia tem nos mostrado a importância de construirmos uma família, um ambiente familiar saudável. Porque hoje estamos, né, de alguma forma, ainda, né, dentro desse confinamento, já com um pouco mais de liberdade, mas ainda estamos responsáveis, né, e preocupados em
nos portarmos dentro dos protocolos e dentro das nossas casas. E a família acabou se revelando como cada vez mais um lugar importante para a gente investir os nossos afetos, o nosso tempo, a nossa fé, o nosso amor. Então, meus irmãos, que Deus possa abençoar a cada um de vocês nessa tarefa e a mim também, né? Porque não estou excluída disso, muito pelo contrário. Tudo que a gente entende, compreende e conhece aumenta a nossa responsabilidade, eu mais do que ninguém, até porque também sou terapeuta de casal e de família. Preciso ser um agente dessa transformação na minha casa e na minha vida. Então, que Deus possa nos abençoar nessa caminhada, que Deus fale ao teu coração, ao meu, que Deus nos ajude a construirmos famílias que glorificam a Deus nesse tempo que nós ainda temos aqui nessa terra. Amém? Que Deus abençoe, que nós possamos caminhar juntos também como igreja, família de Cristo, para abençoar esse planeta e alcançar aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Um grande beijo, fiquem com Deus.